Olá, uma ótima tarde para você ligado nas plataformas digitais do massanews.com, Facebook, YouTube. Nós estamos aqui com mais um Massa News Live On e hoje para falar do seu direito, está aqui no cantinho da tela. E quem mora em condomínio sabe como é a vida, né? Tem os gastos com o imóvel, tem os gastos pessoais e tem também um gasto muito importante que acaba dando uma dor de cabeça e virando uma bola de neve para quem não consegue administrá-lo de maneira correta, que é o condomínio. E para falar desse assunto hoje com a gente aqui no Massa News Live On, nós recebemos dois especialistas no assunto. Aqui ao meu lado, o Leonardo Machado Targino de Azevedo, que é advogado especialista em direito condominial e também direito empresarial. Uma boa tarde para você. Boa tarde. E ao nosso lado, o Marcelo Ribeiro Pasti, que é advogado especialista em direito empresarial e também pós-graduado em direito empresarial. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pelo começo, né? As pessoas, às vezes, elas vão morar em condomínio e acabam se esquecendo do principal, que é a taxa de administração dessas benfeitorias todas que eles têm à disposição. Piscina, garagem, elevador, áreas comuns, que é o condomínio. Esse é um problema recorrente na vida das pessoas que moram em condomínio, atrasar e não conseguir, às vezes, essa taxa virar uma bola de neve? Eduardo, primeiro boa tarde a todos. Sim, é um problema recorrente. Não em volume, né? Claro que a ínfima parte da população atrasa, mas condomínios, principalmente de grande porte, inevitavelmente uma ou outra pessoa vai atrasar. E é muito importante para a saúde financeira do condomínio isso ser bem conduzido e para a saúde financeira da pessoa também ela ter essa consciência e tratar de uma maneira inteligente, de uma maneira cautelatória, né? Trocando em miúdos, o condomínio funciona como um imposto da onde a gente vive em comunidade, onde é o nosso lar, né? É mais ou menos isso. Você paga para usufruir isso ou aquilo que é oferecido. Exatamente, é a contrapartida do morador, do condômino. O condomínio tem suas despesas, suas manutenções e tudo isso gera um custo que é compartilhado, é rateado entre os moradores. E quando alguém atrasa ou alguns atrasam, ele acaba prejudicando a manutenção do prédio como um todo. Eu posso não concordar com a minha taxa de condomínio? Todo mundo pode não concordar, mas não deixar de pagar. Precisa ter embasamento jurídico para que essa discordância seja levada a sério, né? Por quê? Porque o condomínio ele é um rateio de despesas, então tudo aquilo que é gasto do condomínio precisa ser rateado. Então, eventualmente, um investimento que o condomínio fez precisa ser aprovado em assembleia. Sim. Se não passou pela aprovação, aí é uma discordância importante e válida que a pessoa pode ter. Se foi feito qualquer coisa, qualquer mudança, uma pintura que seja de uma fachada, uma decoração. Agora que a gente está em época de Natal, até eu vi alguns comentários assim, minha síndica aproveitou o dinheiro que tinha no condomínio e ainda faltou para fazer uma decoração de Natal. Nesse caso, é algo que eu possa... Como não é nada necessário, não está dentro daquele gasto mensal do condomínio, em princípio não pode. Mas muitas convenções de condomínio ou em assembleias fica definido um gasto limitado possível que o síndico pode ter para esse tipo de benfeitoria. Então, dependendo do valor envolvido, é possível que seja autorizado, que a pessoa tenha que aceitar mesmo, discordando, porque está lá na convenção que até 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, o síndico pode por isso gastar. que a convenção é importante, né? Às vezes a gente vai morar num lugar novo, vai morar num apartamento e a convenção que nos é dada a gente acaba ignorando, né? Ninguém consegue ler todas aquelas folhas ali com atenção, mas às vezes é ali que está o detalhezinho que você deixa passar em branco. O que acontece bastante também é assim, tem muito condomínio antigo que foi constituído há vários e vários anos atrás e a convenção está desatualizada. E daí o pessoal fica sem a resposta para a sua dúvida, né? Vai questionar o próprio síndico e o síndico precisa encontrar em algum lugar, ou na legislação, ou na convenção, ou no regimento interno. Se tiver desatualizado, ele acaba não tendo como sanar a dúvida da pessoa, a própria pessoa fica sem obter a resposta que ela quer para alguma coisa pontual. E é importante que a gente deixe essa dica até mesmo para os condomínios, para quem está nos assistindo e às vezes administra um condomínio. Esse tipo de documento, essa documentação aí, ela é importante ser atualizada de certo em certo período de tempo? Existe um prazo ideal para que faça essa atualização? Então, ela, por ser muito difícil a alteração,
a legislação impôs necessidade de 2/3 dos condôminos para alteração da convenção. Sim. Ela muitas vezes é difícil, beirando quase impossível a sua atualização, né? Condomínios com 300 unidades, conseguir reunir quórum necessário, conseguir aprovação, às vezes é difícil. Em alguns casos é necessário buscar e ir atrás dessa atualização da convenção condominial. Mas até a nossa sugestão, quando a gente atende, é que a convenção seja extremamente sucinta, seja pontos muito importantes, quase imutáveis, comparando com a legislação, seria como se fosse uma Constituição, quem sabe até a cláusula pétrea da Constituição, uma coisa difícil de alterar mesmo, difícil de que se queira alterar, até mais do que alterar. E aí tratar em regimento, que pode ter um quórum muito mais fácil de alteração, coisas do dia a dia, situações importantes para o condomínio, que fica mais fácil. Daí convoca uma assembleia, mesmo que vá 1/3 só compareceu, ótimo, é suficiente para fazer uma alteração de regimento via de regra. Né? E aí essas pessoas, por exemplo, não fui na reunião de condomínio do meu condomínio e 1/3 aprovou, eu não posso chorar depois. Ou também posso questionar algo? Tudo depende do que está sendo tratado, Via de regra não pode reclamar. Para a grande maioria das coisas não pode reclamar, mas a convenção diz lá, para tal assunto precisa de um quórum de 2/3. Se a alteração foi desse assunto, aí sim ela pode reclamar. Mas precisa ver se a convenção estipula para o assunto específico um quórum especial. Aí um quórum menor pode ser reclamado por quem não foi. Mas assim, se a pessoa foi convocada por opção própria, não compareceu à Assembleia e não existia quórum nenhum, se a Assembleia decidiu que vai fazer uma decoração de Natal especial, paciência, né? Ela tem que assumir e pagar os custos proporcionais dela quanto a isso. Eu acho que é importante falar o seguinte, certos assuntos são muito importantes, então você tem que colocar na pauta, naquela chamada para as pessoas participarem da Assembleia, a pessoa tem que saber que aquele assunto vai ser debatido. Se você não coloca esse assunto que é importantíssimo e trata ele em assuntos gerais no final da Assembleia, isso é possível de questionar, mesmo que a pessoa não tenha participado da Assembleia. Por exemplo, eu estou com o meu condomínio atrasado. Atrasei 2 meses. Isso já é passível de alguma sanção para mim ou não? Eu tenho que demorar um pouco mais, atrasar muito tempo de condomínio? Boa pergunta isso aí, porque gera bastante dúvida. Cada condomínio geralmente cria sua própria regra. Tem alguns que esperam a inadimplência passar de 2 meses, às vezes até 3 meses, para encaminhar para a cobrança administrativa. Isso é livre, então, para o condomínio? É livre. Ele pode estabelecer esse critério interno dele, ou com um escritório de advocacia contratado, ou com uma administradora contratada. Então, atrasou 1 mês, calma, não vamos... Acontece, né? A pessoa pode ter esquecido de pagar no dia do vencimento. Passou 2, 3 dias, ela quitou o débito dela. Foi uma taxa só em atraso que ela regularizou rapidamente, não tem problema. Atrasou 2, 3, 4, já é um devedor contumaz, tem alguma coisa acontecendo, a pessoa ou se endividou, não está conseguindo pagar, alguma coisa assim, daí manda para cobrança administrativa ou judicial. Isso que eu ia te perguntar, o Rodrigo até está lembrando aqui para mim a questão, por exemplo, quem deve fazer essa cobrança? É uma empresa que deve fazer a cobrança ou o próprio síndico pode ser o cobrador? Eu entendo que o síndico não deveria interferir nessa parte. A competência dele é para gerir o condomínio administrativo e representar ativa e extrajudicialmente, mas ele não tem o preparo jurídico para fazer essa cobrança, não é um encargo dele. É mais o encargo dele é achar alguém que vai fazer essa cobrança. Pode ser um escritório de advocacia. Ele tem que ser o intermediador, mas ele não deve ser o cobrador. Ele propriamente ir lá cobrar, bater na porta do condomínio, não, jamais. Vou mandar uma notificação, eu, síndico, estou escrevendo a notificação. É melhor que se contrate um advogado, uma administradora. Para que haja também uma isenção, né? Também, com certeza. O síndico é vizinho, Exatamente. E quando eu estou do outro lado, eu não sou o síndico, mas eu sou o devedor. Aí eu posso procurar o síndico, às vezes você falou até questão, tipo, essa pessoa ficou devendo deveu, que feio, mas ficou devendo 1 vez, 2 vezes, por sei lá, um motivo de viagem, ou não estava no condomínio, mas aí isso começou a se tornar frequente, recorrente. Essa pessoa... ela pode procurar o síndico para explicar que está passando por algum problema, alguma coisa, às vezes, não sei se há a possibilidade de congelar esse condomínio ou ela pagar lá na frente ou talvez vezes renegociar essa dívida? A gente recomenda que existam regras, né? Principalmente condomínios maiores, porque sempre vai haver gente com uma situação assim, outra assado, e é importante uma regra geral para que ninguém se sinta nem beneficiado nem prejudicado no andamento. Mas claro, o bom senso deve prevalecer.
se o síndico conhece, sabe da situação, existe um acordo viável, sempre é possível alguma concessão. O que a gente recomenda, além daquela tratativa e dos prazos iguais a todos, ou seja, depois de 90 dias vai ter tal cobrança. Não importa se é o amigo do síndico ou uma pessoa que não votou nele na eleição, todos teriam o mesmo tratamento. Mas assim, com bom senso, sempre há a possibilidade de uma concessão ou outra. O que não é recomendável, a não ser que seja aprovado em Assembleia, é qualquer desconto. Então, eu atrasei mas eu preciso, me apertei financeiramente, eu preciso de 3 meses para pagar. Qualquer síndico que me procurar nessa situação, eu vou recomendar que sim, que aguarde. Não faz sentido ajuizar uma ação, mover o judiciário e ter todo esse caminho para cobrar uma taxa em 3 meses. Sim. Mas cobrar os juros, a multa, os acréscimos todos devidos dos 3 meses. Até porque os juros de condomínio é 1% ao mês, então não é nada absurdo. Se a pessoa ficou devendo R$500, em 3 meses é 15 de juros. 15. Então não é nada como um juros bancário que poderia assustar a pessoa. E esse juro de condomínio, ele não é flutuante, né? É 1%. Não é flutuante, mas é importante. Ele não via de regra, a regra geral é 1%. Mas pode ser 2%, por exemplo, se o condomínio, na convenção, instituir os 2%. O limite máximo que a jurisprudência tem colocado é os juros de 2% ao mês. Convenções colocam 10%, aí ela está, com base na jurisprudência, afrontando e precisa reduzir a cobrança para 2%. Aí é o condômino que tem que entrar, na verdade, aí é o condômino que tem que entrar como um fiscalizador, né? Como a gente sempre vive falando, você votou para isso, você votou para aquele, precisa fiscalizar quem você colocou lá, a pessoa também tem que ficar de olho em tudo que o condomínio faz, né? Muito importante. Os conselheiros são pessoas decididas, escolhidas em assembleia, que têm o papel de fazer essa conferência de livros e tal, mas hoje em dia a maioria das administradoras e condomínios oferece possibilidade até de acesso a site e ter lá histórico de atas, balancetes para fiscalização, e é muito importante sempre fiscalizar o que está sendo gasto, onde está sendo gasto, por todos, né? Marcelo, uma dúvida. Moro num condomínio clube. E aí, na minha taxa de condomínio, vem discriminado, por exemplo, R$400 de condomínio, mas 5% é pelo meu uso da academia, 3% é pelo meu uso da piscina e assim sucessivamente. Os condomínios podem fazer esse tipo de cobrança para áreas comuns ou não? Não, as áreas comuns não. Na verdade. Tipo piscina, academia? Na verdade, assim, um condomínio com áreas comuns, ele precisa mantê-las, a não ser que uma assembleia futura decida por não ter mais tal benefício, né? Aí vai ser decidido e vai cortar em assembleia, ele precisa fazer a manutenção. Sim. E todos precisam pagar. Não é porque eu não uso a piscina ou não uso a academia que eu não vou pagar o proporcional do meu rateio para isso. Por isso é importante. Você não usa porque não quer. Por isso é importante, quando você vai adquirir um imóvel, pensar qual é o perfil de uso de imóvel que eu tenho. Se eu tenho um perfil só de entrar no meu apartamento, usar minha garagem, tenho acesso a um clube que eu frequento, ou não tenho o costume de praticar esportes, prefiro outras atividades, talvez não seja recomendável comprar um imóvel num condomínio clube, porque você vai ter que pagar a manutenção de academia. E até o gasto é um pouco maior, né? Com certeza não é recomendável. Aí procura um padrão talvez de um condomínio mais antigo, que não tenha tantos diferenciais, mas que também, obviamente, não vai cobrar por isso, né? Se não tem academia, não vai cobrar por academia. Mas o condomínio ele não pode não se isentar dessa responsabilidade. Não cumprir a proporção daquilo que ele não utiliza. Quando ele comprou, ele alugou, ele já sabia o que oferecia o condomínio dele, né? E infelizmente, se devidamente convocado em assembleia for decidido que existirá uma academia, que antigamente não existia, o condomínio que lá reside vai ter que pagar o custo de manutenção e de aquisição dessa academia, mesmo que ele tenha votado contra. Sim. Então, também é importante. Claro que quando você compra, você já tem uma instituição ali, um condomínio funcionando, e muita coisa é aquilo que já se tem. Mas nada impede de uma alteração futura que ele tenha que aceitar, se convocada, se votado da forma correta, né? Viver em condomínio é mais ou menos aquela coisa de praticar a lei do bom senso, né? Claro. Porque a pessoa precisa, de certo modo, aceitar a diferença do outro que prefere a academia, e eu não prefiro, mas já que estou morando aqui, não votei, mas a maioria preferiu assim, tenho que meio que engolir o que foi decidido. A maioria decide, assim como as eleições são decididas pela maioria, ali também, respeitadas as regras, todos têm que respeitar a decisão da maioria. Chance da pessoa também fazer um pouco de política na tua vida cotidiana, né?
Por exemplo, estou com a questão do meu débito já quitado. Acabei quitando ele, mas mesmo assim a cobrança continua vindo. Tipo situações que a gente vivencia muito nas questões de banco, nas questões de telefonia. Mas aconteceu isso no meu condomínio. Paguei e continuo me cobrando. O que eu devo fazer? Bom, pode responder. É importante, se existe a cobrança, alguém não tem a informação, né? O condomínio precisa apresentar os comprovantes, eventualmente, não é comum, mas eventualmente um boleto pode não compensar, pode existir algum estorno, algum problema, então ele considera que pagou, mas na prática não pagou. E também a possibilidade de uma baixa não ter sido feita, alguma situação assim. Geralmente a gente sempre recomenda uma cobrança primeiro amigável, bem tranquila, e nesse momento, sem nenhum ônus, sem nenhuma consequência, se o morador pagou, ele apresenta o comprovante e resolve a situação. Claro que se a cobrança já estiver numa situação mais avançada, de alguma forma ele for exposto a uma situação vexatória ou tiver alguma consequência disso. Incomodado, mesmo após fazer uma justificativa, paguei, está aqui o comprovante, ou se não compensou, exatamente, o problema não é meu, já está pago aqui. Se ele se sentir humilhado, ele pode acionar o judiciário, pedir alguma indenização. Aí o judiciário vai analisar. Existe entendimento já pacificado da turma recursal do Juizado Especial aqui do Paraná, que diz que a simples cobrança jurídica, né, judicial, de um débito pago não importa em dano moral, né? Mas, claro, situações atípicas, como eu falei, colocar ridículo, expor ridículo ou a uma situação vexatória, aí, claro, mesmo quem de fato deve, se houver uma cobrança que chegue nesse nível, mesmo uma pessoa que de fato deva pode vir acionar o condomínio e pedir uma indenização se a conduta não foi correta, né? Isso aí acontece muito? Essa situação de pessoas se sentirem prejudicadas por esse tipo de situação? Acho que é mais pela forma da cobrança e não por estar quitado já. Esse erro do condomínio, seja pela administradora ou por conta própria, cobrar algo que já está quitado, isso acontece pouco. É mais raro. Eles são até bem organizadinhos. As pessoas se ofendem mais ou elas costumam criticar e reclamar mais quando tem uma cobrança de juros que elas não concordam, de inclusão de honorários contratuais pela cobrança, coisas que elas não concordam, né? Mas nesse sentido, não tanto por cobrança já de taxas adimplidas. Por empresas profissionais é difícil problemas, mas a gente vive e sabe de problemas internos, um vizinho que não se dá bem com o outro, e esse vizinho porventura seja um síndico ou um conselheiro, tem acesso à informação. Então, às vezes, dentro do condomínio, por pessoas que lá residem, existe algum problema, problema de ordem particular que a situação de condomínio é elevada. É mais comum isso, porque empresas profissionais ou advogados sabem como conduzir. Dificilmente vai existir qualquer problema nesse sentido, né? O que acontece, agora lembrando aqui, o que acontece é mais o contrário. Acontece de alguma taxa inadimplida passar em branco, o condomínio não percebe, ou às vezes na troca de administradora, contrata uma outra administradora, a que assume não recebeu a informação do condomínio que havia uma taxa inadimplida do condomínio X. Passa um ano depois, olha aqui, achamos uma taxa que ele não pagou. Aí vai cobrar a pessoa fala, puxa, mas essa taxa é de um ano atrás. Por que isso me cobraram antes? Por mais que seja difícil você explicar, que pode ter sido por uma desorganização ou algum problema de troca de administradoras, a taxa é devida ainda. Não importa se foi um ano atrás, ela fica em aberto e você tem o direito de cobrar daí. O Rodrigo tem duas perguntas lá. Rodrigo, me ajuda aí. Qual que é a primeira? A multa do condomínio que ele é inadimplente, o condomínio, o síndico, a cobradora, não sei, ela pode tornar essa multa automática na conta do devedor? Por atraso? A multa por atraso é de 2%, o Código Civil que entrou em vigor em 2003, editado, né, em 2002, lei de 2002, estipulou que é 2%. Antigamente tinha 10%, 20%, então desde 2003, janeiro de 2003, a cobrança é 2%. E ela incide assim, no dia seguinte, né? Vence dia 10, se dia 10 for dia útil seguinte, como não pagou, já incide, qualquer cobrança tem que ter essa multa. Mas multa, o próprio condomínio, qualquer gasto não pode ser tirado da conta da pessoa, a não ser por um processo judicial que leve a isso, né? Não existe como incluir uma
uma cobrança descontada da conta da pessoa ou algo assim, né? Mas claro, incide no dia seguinte, a multa, começa a contar juros, tudo isso. Pergunta que chegou agora pela internet também. Situação, esse inadimplente aí que está devendo condomínio, pode ser negativado no SPC, por exemplo? Pode. Mas isso aí é um pouco mais complexo esse assunto. Assim, em São Paulo e Santa Catarina, é comum alguns condomínios estabelecerem convenção que o débito, depois ele pode ser inscrito protestado, levar a sujar o nome da pessoa, né? Como a gente chama aí, de uma forma mais coloquial. Só que isso daí não tem uma segurança jurídica tão grande. A gente aconselha que tenha bastante cautela. O mais comum e o mais correto, eu diria, a ser feito é você cobrar judicialmente o débito e daí no processo você pedir uma certidão e levar ela a protesto. Porque daí você está amparado, respaldado pelo Poder Judiciário. Você pediu no processo, o juiz concordou, você pediu a certidão, você leva ela a protesto. Agora, ficar protestando taxa condominial, pegou, atrasou, já leva para protesto, não é muito aconselhável juridicamente. Eu, pelo menos, tenho minhas ressalvas sobre isso. Um pouco de cautela, né? Até porque existe um custo para isso, né? Uma taxa em atraso talvez não seja recomendável porque o condomínio às vezes vai aumentar mais caro, muito né? o custo por causa de uma taxa. Mas, como o Marcelo falou, após 3, 4, 5, 6 já está judicializada, aí pede essa certidão em juízo e, respaldado pelo judiciário, faz a inscrição. Mas assim, a gente nunca sabe o efeito disso, né? Também essa inscrição em órgão de proteção ao crédito ou protesto não tem a força de obrigar a pessoa a pagar. O que existe? A inscrição veda acesso da pessoa a crédito e por isso ela tem que ir atrás, porque ela precisa comprar alguma coisa parcelada, então ela precisa ir lá e acertar suas dívidas. Mas não é a solução da cobrança. A solução é judicialmente, porque aí judicialmente tem um momento que chega a fase de penhora, de conta da pessoa, penhora do próprio imóvel, leilão do imóvel. Então, o que leva ao pagamento mesmo é o processo judicial. Essas outras medidas, né, de protesto ou de inscrição, elas podem ajudar, mas são um pouco arriscadas. Pergunta que chegou aqui pela internet também. A Camila, de Curitiba, ela pergunta a seguinte questão, na verdade. Não querem explicar como é que meu débito ficou tão grande. Eu reclamo onde? Vocês falaram há pouco que muita gente às vezes acaba procurando o PROCON para reclamar esse tipo de situação, mas não é bem esse caminho, né? Pode falar. O PROCON ele é um órgão administrativo de relação de consumo. Então, condomínio não é consumo. Condomínio não é consumo. Condomínio é o quê? A união de todos os moradores rateando os custos de manutenção. Então, Você é dono desse condomínio, né? Você é dono. Eu digo para todo mundo, quando alguém fala, estou devendo condomínio. Se o seu condomínio tem 100 pessoas, 1% você está devendo para você mesmo, porque Sim. Você faz parte dele, né? Então, o PROCON ele não é o órgão habilitado para isso. O judiciário é. Então, o juizado especial, se a pessoa não tem condições de pagar advogado, ou a justiça comum, isso tudo é o caminho para qualquer reclamação, seja ela por um lançamento indevido, seja ela por um juros que discorda, qualquer coisa, o judiciário está apto a fazer isso. Mas é muito importante que a pessoa analise se realmente há erro, porque às vezes as pessoas se assustam com o crescimento da dívida, mas um contador, alguém habilitado, pode ir lá ver se o cálculo realmente está certo ou não está, se os valores são devidos. É muito comum a pessoa se assustar porque deixou passar muito tempo, mas na hora de colocar... Que a bola de neve cresce. Na hora de colocar na ponta do lápis está tudo certo. Então é importante ter atenção a isso também, né? Se o cálculo realmente está errado. Outra pergunta que chegou aqui pela internet. O meu síndico, meu condomínio, a minha administradora, qualquer um deles podem impedir a venda do meu imóvel com parcelas em atraso de condomínio ou então proibir que eu alugue esse imóvel nessa condição? Não. Na verdade, assim, o que acontece é difícil que a pessoa venda com débito, porque todo mundo sabe que o débito de condomínio segue o imóvel, todo mundo sabe não, mas a maioria dos compradores já explica isso, bem informados, que buscam assessoria jurídica ou de imobiliária. Eu vendi meu condomínio, sei lá, sou o Eduardo inadimplente. Estou com várias parcelas do meu condomínio atrasadas, mas coloquei meu condomínio à venda e às vezes não deixei isso tão claro.
eu também vendi as parcelas em atraso. É mais ou menos isso. Isso. Se o comprador adquiriu o imóvel e não tomou a precaução de pedir uma declaração de quitação, ele, perante o condomínio, ele é responsável. Claro que se ele pagou por um débito que era seu, caberia direito de regresso. Então ele poderia procurar o judiciário e falar, o Eduardo, que eu pague. O Eduardo tem que me reembolsar porque eu gastei aqui R$1.000 que não era meu. Mas, perante o condomínio, a responsabilidade é desse comprador. Então, voltando à pergunta, é isso que acontece. É difícil vender com débitos porque a maioria procura imobiliária, assessoria jurídica e pede essa declaração. E sem a declaração a pessoa não compra o imóvel, né? Mas alugar, por exemplo, é possível sim que faça a alocação do imóvel, disponibilize, nenhum síndico pode impedir isso, nenhuma administradora. A dívida, por exemplo, a dívida de quem entrar no imóvel alugado fica... começa a contar, na verdade, quem alugar começa a contar o seu débito a partir do momento que entrou no imóvel, né? Na verdade, assim, o débito condominial ele é o débito da unidade e, portanto, do proprietário. Uma locação é um contrato entre proprietário e locatário. Segunda dívida. Exatamente, que se o locatário não pagar, pode ser acionado pelo proprietário para que faça esse pagamento a ele, reembolse a ele, proprietário. Mas perante o condomínio a dívida é do proprietário. Então, se está devendo 3 taxas e alugou o imóvel, continua sendo o proprietário. Se o locatário passou a não pagar por alguma razão, esse locatário está deixando a dívida do proprietário crescer. Claro, numa situação hipotética dessa, o proprietário vai e cobra ressarcimento do locatário, mas só do período dele, né? Não pode cobrar de um período anterior ao uso dele. Mas, para fins didáticos, assim, a dívida do condomínio é sempre do proprietário. Em algum caso, cabe direito de regresso, ou ele pode pedir reembolso, né, a um terceiro que lá morou e tal, mas como regra é dele mesmo e ele precisa arcar junto ao condomínio. Então tá aí. Marcelo, responde uma pergunta, uma dúvida, uma questão frequente em relação a isso. Eu posso perder meu apartamento, posso perder minha casa num condomínio caso eu não pague essa taxa? Pode. Isso é uma crença que algumas pessoas têm, que elas não perderiam um imóvel por estar devendo apenas uma taxa ou 2. Meu débito é muito pequeno, eu vou perder meu imóvel? Corre o risco de perder. O crédito é levado para cobrança judicial e em algum momento o imóvel vai responder pela dívida. Não tenho dinheiro em conta, mas tenho esse imóvel. A primeira tentativa, na realidade, Eduardo, é feita em um bloqueio de dinheiro em conta. Sim. É a forma menos gravosa para o devedor. É melhor que ele perca algum dinheiro que ele tem na conta dele do que o imóvel. Mas não tem esse dinheiro em conta. Daí a próxima tentativa normalmente é em relação ao imóvel. Colocar o imóvel para responder pela dívida, ele vai ser penhorado e depois levado a leilão. Mesmo que tenha o argumento, é o meu único imóvel, é o meu bem de família. Responde do mesmo jeito, porque o crédito nesse caso tem a preferência. A dívida existe. A dívida existe e ela é atrelada ao imóvel. Então, ele sempre responde por ela. Então, por exemplo, a pessoa não tem a justificativa de imóvel de família ser o único bem que existe em meu nome. Não existe justificativa para um devedor nesse caso. Não. São raríssimas as hipóteses que a pessoa pode se desvincular dessa obrigação de pagar uma taxa de condomínio. Normalmente, o que pode estar errado é o valor cobrado. Mas a cobrança em si da taxa condominial ela é quase líquida e certa sempre. A pessoa sempre tem que pagar. Não importa, eu estou em dificuldade financeira. Desculpa, não dá para usar esse argumento para não pagar. Meu imóvel é de família, não vai responder? Vai responder também. Então... Mas só para ficar bem claro, por exemplo, estou devendo 3 meses de condomínio, R$3.000. Vamos arredondar aí para um condomínio caro. E meu imóvel vale R$600.000. Mesmo nesse caso, o meu imóvel pode ser usado às vezes como garantia para pagar essa dívida? Sim, se a dívida for muito alta, pode chegar numa fase de penhora e leilão do imóvel mais rápido, porque o juiz percebe que a dívida já se avolumou e que precisa tomar uma medida mais drástica. Mas uma dívida dessa vai passar por muitas etapas, talvez mais de uma tentativa de penhora em conta, talvez tentativa de penhora de imóveis e utensílios do próprio imóvel. Uma pessoa que tem uma TV muito cara, computadores, enfim, poderia passar por isso. Automóveis e tal. Mas se passar por todas as etapas possíveis e nada for resolvido, sim, um leilão de um imóvel de 600 mil por uma dívida de 3 mil é possível. E assim, o leilão, via de regra, é a partir de 51% do imóvel. Então,
a partir se vale 600 mil, um pouco mais de 300 mil, se ocorrer o leilão, pode ser que alguém arremate. Então a pessoa perderia um imóvel de 600 mil, seria pago só 300 mil, tudo depende do leilão, e quitaria a dívida, claro. Também mas ela ficaria num belo de um prejuízo. Ela receberia a diferença. Se não houver mais nenhum credor, a única dívida dela é o condomínio, nesse exemplo que eu dei, ela vai receber mais de 295 mil de volta. Mas ela perder um imóvel de 600 mil e receber pouco mais de 300 não é um cenário financeiramente agradável, né? Então é importante buscar um acordo, fazer um parcelamento, fazer alguma coisa para não permitir isso, né? Por isso, então, que é sempre importante você deixar tudo planejado, né? Sempre na ponta do lápis ali, para evitar que o seu sonho realizado acabe desmoronando. Leonardo, Marcelo, eu quero agradecer muito a presença, a participação de vocês aqui no nosso Massa News Live On Seu Direito. Papo muito esclarecedor, acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas vão pensar duas vezes ou tem mais informação agora sobre esse assunto que é um pouco restrito, né? Agradeço a oportunidade. Todo mundo deve sempre buscar todas as informações, buscar os seus direitos, consultar advogados amigos. Se não tiver nenhum amigo, consultar um advogado indicado, de confiança, e se informar, né, em todas as áreas para não ter nenhum prejuízo. Tá certo, obrigado pela sua participação. Obrigado Marcelo. Eduardo. Obrigado, pessoal. E vocês que estão com a gente sempre no Massa News Live On, muito obrigado pela participação de vocês. Numa próxima oportunidade a gente se vê. Tchau, tchau.